Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Sejam muito bem-vindos, vocês, sua família. Esperamos que seja um momento de espiritualidade para todos nós. Vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre Jesus para iniciarmos este Evangelho. Coloque um copo com água ou uma jarra. Tente acalmar os seus pensamentos. E vamos à prece inicial. Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, que nós possamos ter um direcionamento de intuições neste Evangelho. Que cada pessoa que ouvir ele ao vivo ou depois possa sentir um pouco dessa vibração. Que as vibrações positivas também possam atingir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, atingindo aqueles que estão necessitados neste momento também dessas vibrações. Vamos iniciar, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus. Como se aproxima o feriado do dia 12 de outubro, no qual nós relembramos da nossa querida Mãe Maria, espírito de alta envergadura, que nós sempre trazemos referência dela aqui no canal, esse espírito que no plano espiritual trabalha em favor dos nossos irmãos desistentes e também trabalha ajudando a todos que pedem para ela um auxílio. Sua equipe é enorme. Se hoje você tem um pedido, peça também a Maria. Relembre dela com muito carinho. Grandes médiuns têm afinidade com Maria. Inclusive Chico Xavier, um dos grandes casos que ficou conhecido no movimento espírita de Chico, foi quando ele estava muito doente, sem recursos para sair da cama. Já tinha ido a diversos médicos e também solicitado aos benfeitores espirituais. Certa noite, Emmanuel chega para ele para conversar e ele pergunta para Emmanuel: por que eu tenho que ficar nesse sofrimento? Emmanuel fala: é uma provação, Chico, aguente firme. E Chico pede, ora a Mãe Maria, um auxílio. E o espírito de alta envergadura vai até a Maria e ela manda dizer para Chico: isso também passa. Como tudo na nossa vida, tudo passa. Saber disso não pode nos paralisar. Se tudo passa, não é para nós sentarmos e ficarmos olhando como se fôssemos público das nossas vidas. Não, nós somos protagonistas. Quando Maria quis dizer isso para Chico, ela quis dizer que devemos ser os protagonistas, os diretores, os coadjuvantes, e que nesses momentos de tristeza, de dor, de enfermidade, nós também temos que passar por eles, com sabedoria, retirando o aprendizado, com consciência. Claro que às vezes nós não suportamos, vamos pedir ajuda, orar, mas sem delegar aos outros essa responsabilidade. É muito bom quando alguém ora por nós, quando a gente coloca o nome numa reunião mediúnica, é positivo, é válido, mas também nós temos que fazer a nossa parte. O nosso amigo Gerson Monteiro deu uma entrevista ao Jornal Extra falando um pouco sobre Maria, sobre os seus casos. E ele relembra nessa entrevista do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tão conhecido aqui pelos seguidores do canal. Já trouxe, inclusive, o caso de o que Maria fez após a partida de Jesus para o plano espiritual. E nesse livro, Humberto de Campos também conta que certa vez uma mulher pediu auxílio a Maria. E ela falou assim: minha mãe, como vencer as dificuldades? Sinto-me abandonada na estrada da vida.
Maria lhe enviou o seu olhar amoroso, deixando transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal, dizendo-lhe carinhosamente: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca mais passar de nossas almas. Como eterna realização do amor celestial, essas revelações de Humberto de Campos ao médium Chico Xavier, que constam lá no livro Boa Nova. Ao final da entrevista, ele também traz um caso, ele não diz o nome da pessoa, mas é de uma mulher que tem um testemunho com Maria. Ela diz que Maria até hoje jamais faltou com seu afeto, consolando os aflitos, e ela teve a prova disso. A filha dela tinha 2 anos, estava internada no Hospital dos Servidores com um câncer na barriga, vomitando muito, com aquele quadro de adoecimento muito grande. Os médicos disseram para ela que seria necessário operar o intestino com urgência para atenuar aquele quadro dramático. Ela, no entanto, teria que autorizar a operação, que era de alto risco, e sentindo ainda que não estava na hora dela desencarnar. Ela foi para o quarto, fez uma prece dirigida a Maria. Ela fala aqui que ela confessa que foi a prece mais sentida da sua vida, que ela ficou muito emocionada e pediu que ela ajudasse muito ela naquele momento difícil. Com um susto, ela abre os olhos e vê um espírito iluminado na sua frente. Era a aparição de um benfeitor espiritual. E ele diz: minha filha, eu venho em nome de Maria. Fique tranquila, porque eles não vão operar a sua filha. Horas depois, o cirurgião comunicou que a equipe médica havia desistido da cirurgia. Uma semana depois, a sua filha desencarnou. E ela ficou grata a Maria. Aquela última semana da sua filha, elas passaram juntas, brincando, conversando, se amando. Para um aprendizado, né, irmãos? Às vezes nós achamos que só a cura física é que vale. Às vezes, essa criança, às vezes não, com certeza, veio para ter uma etapa de vida só de 2 anos. Precisava partir. É por isso que no Evangelho de hoje nós vamos falar sobre quando morre alguém querido. Alguém que nos ama e que nós amamos muito. Em homenagem a esse caso dessa mãezinha aí, que ela receba essas vibrações, que não disse o seu nome. Em homenagem também a todas as mães que ouvem aqui esse Evangelho, a todas as mães que porventura já perdeu também algum filho ou filha. Nossas mais sinceras vibrações. Dedico esse Evangelho a vocês. Peço também que vá trazendo na mente essas pessoas. Se você não é, mas você conhece uma mãe que perdeu um filho, neste momento pode trazer. Nós vamos ler o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido? O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Vamos ao item do Evangelho de hoje, irmãos. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Suponhamos que estivesse falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Nós costumamos dizer: ah, mas se fosse um homem de bem, sim, aí sim teria morrido. Pois bem, meus irmãos, assim falando, vocês até falam uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar a Deus, a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação.
Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia? Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la? E que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? O que direis de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservada no cárcere? Ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade, um aqui está não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas das vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon Sens, 1861. Sobre esse capítulo, irmãos e irmãs, tem um caso engraçado para a gente descontrair um pouco o ambiente. O caso do gigante deitado, que nós já trouxemos aqui. Jerônimo Mendonça, um palestrante espírita, que conviveu com diversas deficiências, também tinha deficiência visual, mas nunca desistiu, sempre deu palestras. Eu trouxe ele aqui no Evangelho. Se você não escutou, depois escute esse Evangelho e também os casos dele aqui no canal. Jerônimo, às vezes, marcava uma palestra e não podia ir, porque ele tinha, às vezes, uma crise de dor muito forte, então ele evitava sair por recomendações médicas. E um dia ele tinha marcado uma palestra numa outra cidade, e no dia da palestra ele acordou com muita febre e dor. E o médico recomendou que ele ficasse em casa. Logo, ele ligou para um amigo, que era um palestrante espírita também, que substituía ele quando ele não podia ir. E assim ele foi. Pegou o carro, era mais ou menos 60 quilômetros de distância de uma cidade para outra, e no meio do caminho ele capotou o carro. E ele tinha o hábito de sempre que acontecia algo ruim na vida dele, ele abria o Evangelho e via a lição. Ele capotou o carro, mas não sofreu ferimento algum. E ali dentro do carro, ele pega no porta-luvas o Evangelho e abre. E sai esse capítulo de hoje. Se fosse um homem bom, teria morrido. Ele ficou pasmo. E aí Jerônimo, ele ligou para o Jerônimo, falou: Jerônimo, avisa ao centro que eu não vou conseguir chegar, eu sofri um acidente e você não sabe. Fui abrir o Evangelho e falou que se eu fosse um homem de bom, eu teria morrido. Ou seja, Jerônimo, ele falando para o Jerônimo, eu ainda não sou um homem bom. Quanta ilusão nós temos. Eu sou palestrante, sou espírita e ainda não sou bom o suficiente para desencarnar. Isso aqui, pessoal, é um caso legal, engraçado, mas para refletirmos, relembrando do puxão de orelha que nós levamos no Evangelho passado dos nossos benfeitores espirituais. Não é para fantasiarmos com morrer, porque o tempo, cada dia, cada segundo que estamos aqui nessa encarnação é importante para a nossa evolução. Voltemos à mensagem inicial, tudo passa, essa encarnação passará. Aproveitemos cada segundo, seja ele bom ou ruim, para nosso aprendizado, porque ele vai passar. Olha como o tempo tem passado rápido. Maria, que nos estimula a continuar a caminhada sempre, mas nunca nos exime das nossas responsabilidades encarnados. Como diz o capítulo de hoje, se estivéssemos presos numa cadeia com amigos queridos ou familiares e um tivesse a liberdade concedida, nós ficaríamos felizes.
agradeceríamos por esse acontecimento, festejaríamos e a pessoa sairia. Isso nos mostra muito a nossa relação com o apego. Nós não estamos falando aqui que não devemos ficar tristes, chorar quando um ente querido se vai. Isso é comum, isso é das emoções humanas. Aliás, nós devemos, eu, como psicólogo, recomendo a vocês que no momento de velório, de luto, exponha a sua dor, coloque para fora. Aquele é o momento de você elaborar a sua dor, de você chorar, de você dar um adeus. Apesar de nós espíritas sabermos que nós somos eternos, que há vida além da vida, aquele corpo ali tem uma ligação com as suas emoções, com a sua vivência, então se despeça. Tanto se você for o desencarnante, quanto se você for o familiar. Agradeça aquele corpo, despeça. É importante. Nós não precisamos de velórios triunfantes com rosas caras. Não, pode ser do mais simples, mas faça aquela elaboração. Reúna a família, faça uma prece, cante uma música que a pessoa queria, gostava, perdão, ou que ela deixou para cantar. Sim, esse momento é importante. Vivenciar o luto também é importante. Mas, para nós que somos espíritas e compreendemos a vida, além da vida, é um consolo. Porque sabemos que foi uma etapa, foi uma passagem, foi necessário que desencarnasse daquela maneira. E mesmo que esse ente querido foi por vias da desistência, direta ou indireta, que nós possamos também compreender que foi doloroso, que é doloroso para os familiares que ficam. Mas é uma etapa também que devemos passar por uma elaboração, por uma digestão psíquica. Hoje o Evangelho está sendo um misto de alegria, às vezes pensamos em alguma coisa triste, mas eu tenho certeza que os benfeitores estão demonstrando aqui, neste momento, como pode ser também o nosso viver. Acontecimentos tristes virão, acontecimentos felizes também. É por isso que é muito importante, pessoal, nós termos um propósito de vida, independente de qual ele seja. Faça a sua reflexão hoje. Qual é o seu propósito de vida? Em que sentido a vida faz sentido para você? Porque a partir do momento que nós temos um sentido do viver, quando vêm os problemas, as aflições, as angústias, é mais fácil passar por elas. Porque esse sentido está acima de tudo. Por isso que esses grandes benfeitores, muitos considerados santos para a Igreja Católica, para nós no Espiritismo, muitos benfeitores espirituais, eles tinham um propósito do viver. Chico Xavier, por exemplo, por que Chico passou por tantas provações e conseguiu elaborar essas provações? Chico morreu com mais de 90 anos. Olha quantos amigos ele teve que se despedir, quantos familiares, quantas provações Chico teve. Mas ele tinha um propósito do viver, levar o bem às pessoas, levar o cristianismo. Chico falava, não me importo nem tanto com o espiritismo, eu me importo mais com o cristianismo. Chico tinha uma afeição com Jesus e Maria muito grande. Claro, também outros médios aqui. Qual que é o propósito? O que eu vou fazer de bem para o outro e para a comunidade? Para mim mesmo? Quando nós temos esse propósito, fica mais fácil passar por pontes quebradas na nossa vida. Nós vamos passar agora para a leitura do Livro dos Espíritos. A escolha do Livro dos Espíritos de hoje foi baseada no Evangelho. Pergunta 856. O espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais dessa maneira do que a de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá.
Então aqui depende, cada espírito vai, se a programação reencarnatória dele for bem aberta, como nós já explicamos aqui no canal, se ele tiver essa opção de escolha por uma evolução, ele pode saber. Mas às vezes alguns espíritos escolhem não saber, né? Mas sabem mais ou menos como que acontecerá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o adverte para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ele se torna mais necessária. Pode lhe vir também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá a cumprir. Por que razão, a 858 fala, por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que o pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se ela sua libertação e a espera calmamente. Então, acontece. Lembrando, pessoal, que expor a perigos por achar que não é no momento da nossa morte pode ser um grande erro, porque pode ser considerado um suicídio indireto. Nós temos que ter cautela. Ah, eu vou pegar a estrada em alta velocidade, sem cinto de segurança, porque eu sei que não é a hora da minha morte. Nós não sabemos. E aí pode ser considerado um suicídio direto. Ah, eu vou ingerir bebida alcoólica, pegar o volante, porque eu sei que não é a hora do meu desencarne. Ah, eu vou andar num brinquedo perigoso sem cinto. Isso é um alerta para nós também. Nós temos que preservar. Nós temos o instinto de preservação e está isso no livro dos Espíritos também. Devemos cuidar com cuidado, carinho e respeito do corpo que nos é emprestado para essa etapa evolutiva. Ok? Amigos, amigas, nós vamos seguindo para a prece final, vibração, passe, pedindo a colaboração de vocês nesse momento. Que vocês possam fechar os olhos, acalmar os pensamentos, trazer na memória aquele ente querido ou aquela pessoa, amigo, que você sabe que está precisando deste passe virtual. Eu sempre convido a vocês a receber e a dividir. Se você estiver fazendo passe com os familiares, escolha alguém que não esteja presente neste momento para você enviar as vibrações. Ou alguém que você sabe que está doente, que esteja precisando desse passe, desse momento de vibração. Tá? Para ajudar na mentalização, além de acalmar a respiração, tentem se imaginar no local que vocês gostem. Ou no local que lembra a infância de vocês, uma viagem que foi muito positiva, tenta lembrar desse ambiente para que vocês possam elevar a vibração. Ou lembrar da casa da avó, do avô. Lembra dessas regiões que traz realmente uma tranquilidade. Hoje, com uma mentalização, também com a Maria, vamos trazer ela no pensamento, pedindo ela que esteja conosco, que possamos dividir essas energias. Também eu vou trazer aqui, se você sabe de alguma mãezinha que perdeu um filho, pode trazer ela também para receber esse passe. Depois também você pode enviar esse evangelho para ela, para um pai também, para alguém que cuide e que perdeu. Mãe Maria, nos ajude nesse passe virtual, nessa fluidificação da água. Ó Mãe querida, esteja com cada um desses membros, amigos, essa família que a Senhora me deu, essa família online, que com tanto carinho sempre está aqui junto de nós neste Evangelho. Nós vamos ler o livro, uma mensagem do livro Calma, a psicografia de Chico Xavier, enquanto vocês fazem essa mentalização. A mensagem é em torno de ti. Em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico.
Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou, pela força da consanguinidade. Não te afaste deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que regem, te determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habita certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que entrega à família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhe categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles, e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles, e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes. Conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Emmanuel Chico Xavier. Irmãos, irmãs, neste momento vamos finalizar o Evangelho. Envia como se fosse uma chuva de pétalas bem perfumadas para a pessoa que você trouxe no seu pensamento, e sinta-se derramar em você também essas pétalas. Que Mãe Maria possa, em cada pétala, trazer um pouco de luz, de perfume, de vibrações. Que essa pétala, ao tocar a sua pele em qualquer parte, ela possa se diluir, entrar no seu organismo perispiritual, te encher de forças, de bons pensamentos, de energia fluídica vital. Que essas pétalas também possam cair sobre a nossa água hoje, para a fluidificação da nossa querida Mãe Maria. Elevemos também essas vibrações à nossa residência, a cada cômodo, e também aos nossos vizinhos, à nossa rua, à nossa cidade. Pedimos, Mãe Maria, que esteja conosco. Lembre-se de cada irmão que está aqui nessa etapa terrena, em sofrimento psíquico, material, de enfermidades. Rogai por nós, ó Mãe Maria. Esteja conosco, Mãe, intercedendo por cada um de nós, junto ao seu Filho, nosso amigo Mestre Jesus. Ó querida irmã cheia de graça bendita, o Senhor sendo convosco também é conosco. Assim na terra como nos planos espirituais mais evoluídos. Ó Mãe querida, Mãe de Jesus e Mãe de cada um dos seus filhos que aqui está. Esteja conosco, não somente agora, mas também na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, irmãs, obrigado, muito obrigado por confiar em mim para trazer este trabalho espiritual. Agradeço de coração a cada um de vocês.
Curta, compartilhe este evangelho com alguém que precisa de ouvir essa mensagem. Deixe no comentário também se você tem alguma experiência com a nossa querida benfeitora Maria de Nazaré. Vamos encerrar. Obrigado, equipe espiritual. Que Deus os recompense. Graças a Deus.